Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 fundos do setor do agro, os FIAGROS, para novembro de 2025. Teoricamente são os 20 melhores FIAGROS aí do nosso mercado. Vamos lá saber quais são esses fundos, como que eles estão se comportando tanto nesse mês quanto no acumulado do ano. Vamos lá! Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que ele funciona? A gente seleciona os ativos aqui, os FIAGROS, a partir do dividend yield que ele pagou. Então a gente seleciona os 20 FIAGROS que mais pagaram. Para esse primeiro critério de dividend yield, a gente dá peso 3, taxa cobrada e dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, a gente dá peso 2. Então note que o critério de dividend yield aqui, ele acaba tendo muito peso no ranqueamento. Para patrimônio, PVP e liquidez, a gente dá peso 1. Então, se algum fundo conseguisse tirar nota máxima, ele poderia chegar ali a 200 pontos, e se ele tirasse nota mínima, poderia chegar a 10. Baseado nessa nota total, a gente traça uma nota de corte aqui de 40%, ou seja, 80 pontos. Ao final do vídeo, nós vamos ver ali quais FIAGROS ficaram com pontuação ali nesse ponto aí ou acima disso, Então, eu faço sempre aquele alerta, atenção, cuidado e aviso. Não é porque um FIAGRO fica aqui nessas primeiras posições significa que ele seja um bom fundo, e não é porque ele ficou mal posicionado que significa que ele seja um fundo ruim. O objetivo do nosso ranqueamento é te ajudar nos seus estudos, no seu poder decisório, mas estude, abra o relatório gerencial. Gostou de algum fundo aqui, algum indicador, Estude, aprofunde um pouco mais. Não compre cegamente aqui, baseado apenas no nosso ranqueamento. A gente espera verdadeiramente aí que o nosso ranqueamento te ajude nas suas escolhas. E o primeiro indicador, então, que a gente vai ver é o critério de dividend de pago no último mês. Cuidado com fundos que estão com dividendo muito elevado, principalmente comparativamente aos pares, Então isso pode ser sinal, às vezes está com a cota depreciada, às vezes teve algum problema lá interno. Então estude para você tentar entender por que esse fundo está pagando tão a mais aí que os fundos do seu segmento. Então, nesse sentido, a gente vê lá o JGPX com 1,95% de dividend yield, o LSAG com 1,68%, o EGAF com 1,61%, o VCRA com 1,57% e o VGIA com 1,54%. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividend yield. O FGAA com 1,37%, o GCRA com 1,36%, o RURA 11 com 1,34%, o CRAA com 1,32% e o DECRALI com 1,27%. O próximo indicador que a gente vai ver é o critério de taxa cobrada. Então aqui a gente vê quais gestoras, quais fundos cobram as menores e as maiores taxas. Para quem acompanha aqui os vídeos do canal, os vídeos de Vale a Pena, sabe que eu sou chato com esse critério, Então eu não gosto de fundos aí, de gestoras que cobram taxas muito careiras. Nesse sentido, a gente vê lá o IAG cobrando 5,92 de taxa, a GRX com 5,96, o OIAG com 8,19, o CPTR com 8,30 e o XPCA com 8,56. Na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros, o RZAG com 11,61, o VCRA com 11,76 e o CRAA, LSAG e o EGAF ou não tem relatório gerencial, ou se tem essa informação não consegui encontrar lá no seu relatório gerencial. O próximo indicador que a gente vai ver é o critério de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, e aqui novamente eu faço aquele alerta. Cuidado com fundos que estão com dividendo muito mais alto do que seus pares. Isso pode ser um indicador aí de alguma distorção, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê lá o VCRA sendo entregue aí um dividend yield aí de 18,18% nos últimos 12 meses. O EGAF com 17,25%, o AZQ com 16,27%, o DECRA com 16,10% e o BBGO vem ali com 15,98% de dividend yield entregue. Já na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividend yield. Então a gente vê lá o CRAA com 13,75%, a GRX com 13,28%, o XPCA com 13,17%, o RURA 11 com 12,78% e o CPTR ali com 11,89% de dividend yield acumulado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do ranqueamento, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro
o nosso canal ele conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, é uma planilha barata, acessível e que vai te ajudar a organizar seus ativos e até na escolha de quais ativos comprar. Adquira a planilha porque além de você ter ali um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis e na aquisição desses e-books, além de você adquirir um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal. Vocês membros que se tornam membros ou que renovam o clube de membros, saibam que vocês são importantíssimos para o nosso canal. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado de coração aí por todo o apoio. Saibam que vocês aí são importantíssimos aí. Obrigado de coração. Voltando aqui ao ranqueamento, agora nós vamos ver o critério de patrimônio. Então aqui a gente vê teoricamente aqui os maiores e menores fundos deste nosso ranking. Nesse sentido, a gente vê o Rura 11 com um patrimônio de 1 bilhão e 600 milhões. O Vegia vem ali com 835 milhões, RZAG com 654 milhões, o VCRA com 468 milhões, XPCA com 439 milhões. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor patrimônio, né? O LSAG vem ali com 99 milhões de patrimônio, OIAG com 88, DECRA com 65, PLCA com 53 milhões de patrimônio e o FTCA com, entre aspas, apenas 47 milhões de patrimônio. O próximo indicador que a gente vai ver é o critério de PVP, preço sobre valor patrimonial. Então aqui a gente vê os fundos mais baratos e mais caros aqui deste nosso ranqueamento. Também faço aquele alerta. Cuidado com fiagros que estejam com um PVP muito descontado. Isso pode ser algum indicador ali de alguma situação, algum ponto de atenção. Então, nesse sentido, a gente vê lá o VCRA e também o GCRA a 0,59 de PVP. Isso indica que eles estão com 41% de desconto. JGPX a 0,66, 34% de desconto. PBGO a 0,69, 31% de desconto. E o DECRA a 0,73, com 27% de desconto. E na outra ponta a gente vê os fundos mais careiros. FGAA, CRAA, o EGAF, ambos a 0,93, o que dá ali 7% de desconto. O VEGIA e o RZAG a 0,94, o que dá ali 6% de desconto. E o próximo indicador que a gente vai ver nesse bloco é o critério de liquidez. Liquidez é o quanto esses fundos negociam em média por dia. E para mim, a liquidez é algo muito importante. Eu só acredito que não precisa ter ali uma liquidez tão elevada quanto alguns educadores indicam, né? Eu acho que a liquidez tem que ser adequada ao perfil de cada investidor. Então, nesse sentido, né? Quanto maior a liquidez, mais fácil para você entrar ou sair de um ativo. Quanto maior a liquidez, menos spread se paga ao entrar ou sair de um ativo. Então, sim, liquidez é algo muito importante. Inclusive, é um dos riscos ao se investir em ativos, o risco de liquidez. Então, nesse sentido aqui, a gente observa que o Vegia tem uma liquidez altíssima, negociando uma média de 1 milhão e 900 mil por dia. O Rura 11 negociando uma média de 1 milhão e meio. O RZAG negociando uma média de 1 milhão e 200. O FGA negociando uma média de 1 milhão. O CRAA negociando uma média de 741 mil por dia. E na outra ponta, a gente vê os fundos com menor liquidez. PLCA negociando uma média de 89 mil, FTCA e o GCRA 82 mil, o DECRA 67 mil e o LSAG negociando uma média de 52 mil por dia. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste nosso ranqueamento, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você tem algum fiagro no seu portfólio? Você acha que o fiagro é um bom setor para se investir?
Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu gosto bastante do setor de Fiagros, acho que é um setor que tem tudo para trazer um ótimo resultado aí, tanto aí no médio e no longo prazo. É um setor que passou por algumas dificuldades, teve algumas quedas, etc. Mas eu acho que é um setor bem resiliente e que no longo prazo esse setor vai sim trazer bons resultados aí para os seus investidores, né? Acredito que tenha que ser sempre estudar bastante, os posicionar nos Fiagros, eles por serem ativos novos. E o setor do agro, geralmente ele tem uma demanda muito grande aí por investimentos, geralmente são investimentos maiores do que às vezes um setor de crédito normal, né? Então esse é um ponto de atenção aí que sempre deve se ter, né? Então, um dos pontos de atenção, sempre que eu for observar, né, é sobre concentração de ativos no portfólio. Tem muitos Fiagros aí que tem muita concentração, mas já está tendo alguns Fiagros aí no mercado que não tem tanta concentração assim. Então, isso é um ponto de atenção. Não necessariamente é um impeditivo para se investir, mas ciente desse risco de concentração é um ponto a ser observado. Porque, como tem tido alguns defaults, alguns problemas no segmento de crédito, também do setor agro, em razão da nossa situação econômica e etc., né? Então, esse é um ponto que, se algum devedor interno der problema, isso pode impactar severamente aí as distribuições do fundo. Então, gosto do setor, tenho ativos, acho que tem que ter um estudo em cima, né? Mas eu acho que dá sim para ter ativos desse setor. Gosto e tenho sim. Enfim, eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18 mil, rompeu os 18.150. Nós estamos indo em busca de 18.200, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar nessa marca. O nosso canal está presente aí em diversas plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o nosso ranqueamento, o que a gente observa? Em primeiro lugar ficou o VCRA 11, atingindo 148 pontos de 200 pontos possíveis. Seguido do JGPX com 141, IAG com 137, o VG ali com 131, o OIAG com 123, o EGAF com 123 também e o AZQ ali com 118 pontos. Na parte de baixo do nosso ranqueamento, o LSAG ficou com 94, o FGAA ficou com 92, o DECRA ficou com 86, FTCA com 85 e, teoricamente, aqui seria a nota de corte ali dos 80 pontos. E aí um pouco mais perto dessa pontuação, o RURA 11 com 75, o GCRA também com 75. E aí, um pouco mais distante, né, o CRA ficou com apenas 54 pontos. Mas eu gosto de reforçar isso. Não necessariamente esses aqui sejam os piores, não necessariamente esses aqui sejam os melhores, né? Estude para que você entenda o porquê que esses ativos estão bem ou mal. Às vezes, o critério de dividend yield não necessariamente é o melhor critério para você observar. E como no ranking aqui, dividend yield acaba tendo mais peso, né? Então isso pode acabar trazendo impactos positivos ou negativos. Mas não necessariamente seja algo primordial para se decidir, né? Se expor ou não em um ativo. E no acumulado do ano, a gente vê lá o VG em primeiro lugar, atingindo 163 pontos, o OIAG ali com 161, o VCRA com 153, o FGA também 153, o AZQ com 151, RZAG com 140 e o IAG ali com 139 pontos. Na parte de baixo, como eu sempre costumo dizer, né, tem muita rotatividade nos Fiagros também. Então, a cada 3 meses, ativos entram e ativos saem. Então, a gente observa que nos 3 primeiros meses, alguns ativos não participaram. Depois, nos outros 3 meses, ativos não participaram, porque a gente seleciona os ativos que mais pagam dividendos. Então, de tempo em tempo aqui, ativos entram ou saem deste ranqueamento. Na parte de baixo aqui, a gente observa o seguinte: o JGPX ficou ali com 50 pontos, o SNAG, que não está participando nesse último trimestre, com 47, FTCA com 45, o RURA 11 com 30, o CRAA com 21 e o GRWA ali com apenas 5 pontos, né? Então, comparativamente a anos anteriores, o CPTR ficou muito bem ranqueado no primeiro ano. No ano passado, ele não conseguiu ficar bem ranqueado. E nesse ano, ele também está lá pelo meio da tabela, né? O VGIA ficou bem ranqueado nos últimos anos e esse ano aí está na primeira posição. No último mês aí que a gente vai saber qual ativo que vai ficar em primeiro lugar, mas acho que ele vai conseguir se manter na frente do OIAG.
O IAG não ranqueou nos últimos anos e esse ano está bem pontuado. E o VCrack ficou bem pontuado no ano passado, continua bem pontuado. O FGA, que já chegou a figurar no ranking, não está no ranking, está na 4ª posição, talvez não fique no top 3. E o GCrack, que já chegou a ficar pontuado aqui no ano passado, esse ano ele está muito mal ranqueado lá nas posições de baixo. O que é que fica de ensinamento, né? Não necessariamente o melhor ativo desse ano vai ser o melhor ativo dos anos subsequentes. Então, não compre ativo tentando achar que você vai comprar o melhor ativo. Ele vai ter oscilações. O fato é, eu particularmente não gosto dessa busca sempre pelo melhor ativo. Eu escolho um ativo e me permaneço com ele, né? Essa história de você ficar girando o portfólio, o que é bom ativo agora, depois ele fica ruim, aí você vende, aí tem prejuízo. Aí compra um que você acha que é bom, daqui a pouco ele cai, você tem prejuízo. Então, esse giro em busca de ativos aí, nem sempre, na minha humilde opinião, é algo que pode trazer um resultado aí. Então, não necessariamente deve ficar buscando ativos aí que você considere como sendo melhores ou não, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse nosso ranking de Fiagros, teoricamente os 20 melhores Fiagros aqui da nossa bolsa, né? São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.